Bora começar então. Acho que em primeiro lugar, espero que vocês se divirtam e aprendam muito hoje aqui na live com a gente, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou a head de produtos aqui na HAL. É um prazer ter todos vocês aqui participando, né, de mais uma noite de live com a gente. Então, fiquem confortáveis. Espero que seja muito bom para cada um de vocês. Agradecer também os nossos super convidados, né? João, Léo, Paulo, Roque e Davi, que estão aqui com a gente hoje. E se você não conhece a HAL ainda, eu gosto muito de trazer o que a gente faz, né? Qual que é o nosso propósito. Então, a HAL é uma edtech aqui de Curitiba, mas a gente atua aí já no Brasil todo, realmente com o propósito de impulsionar a carreira das pessoas, né? Principalmente nas áreas de produto, design, tecnologia. E a gente faz isso a partir dos nossos bootcamps, né? Que são conteúdos ali que a gente gosta de falar e de chamar, né? Que são conteúdos híbridos, onde a gente tem ali a presença muito forte da comunidade, com pessoas facilitadoras, mentoras, né? Onde a gente tem conteúdos gravados e encontros ao vivo. E agora a gente também tem uma nova solução, que é a HAL Plus, que realmente é para quem procura aprender, né, no seu ritmo, de forma assíncrona também, né, olhando para o desenvolvimento de carreira nessas áreas que a gente hoje, né, é especialista. Então, se você quer saber mais sobre a HAL e quer conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, dos nossos bootcamps e agora dessa nova solução, eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco o nosso site, mas é www.haledu.com.br. Lá você encontra todas as nossas informações e também, se surgirem alguma dúvida, por favor, né, coloquem aqui no chat que a gente vai conversando. Queria também abrir o canal aqui para que vocês, durante a live de hoje, interajam. Então, mandem as perguntas de vocês, as dúvidas, e fiquem super à vontade também para abrir a câmera de vocês, né, para a gente ver vocês também, e para também abrir ali o microfone, né, e conversar com o pessoal aqui. Aproveitem, né? A gente tem aqui convidados muito especiais que são referências na área de design ops e de design como um todo. E a ideia hoje é realmente ouvir tudo que essa galera tem de aprendizado, né, de experiências para compartilhar com vocês, focando ali bastante, né, em design ops, para que a gente consiga ter uma conversa aqui e falar realmente sobre o crescimento dessa área, a maturidade de design ops no mercado e o futuro também que a gente enxerga aí, pensando, né, na disciplina de design ops. Então, meninos, sejam super bem-vindos. A ideia hoje é realmente a gente ouvir e aprender muito com vocês. E espero que seja aqui uma conversa super legal. Obrigada por terem topado também e estarem aqui com a gente. E antes da gente começar a aquecer, eu queria falar que se você está aqui na live hoje, é claro que você vai ganhar um presente da HAL. Então, no final, para quem ficar até o final da live, a gente vai trazer uma surpresa para vocês. Já vou dar um spoiler que tem a ver com a próxima edição, né, com a próxima turma aí do Bootcamp de Design Ops. Então, se você quer receber um presente relacionado à próxima turma aí de Design Ops, fica até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? E para a gente começar, eu queria muito que cada um de vocês, né, se apresentasse, então, falasse rapidamente no primeiro momento, né, as últimas experiências que vocês tiveram, um pouquinho sobre cada um de vocês, e depois a gente vai começando ali, aquecendo, conversando aí, então, sobre Design Ops e tudo que essa disciplina tem para oferecer aí para o mercado e para as pessoas que estão aqui hoje também. Fechado? Então, vamos nessa. João, começa com você e a gente vai seguindo. Show de bola! Primeiro, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui, estar aqui com todo mundo. Bom, hoje eu atuo como Head de Design na Rede Spark, sou criador do Design Ops Lab também, tive uma passagem no Banco Next como Design Ops Lead lá, e antes disso fiquei 2 anos em Joinville. Na verdade eu sou gaúcho, moro em São Paulo, mas eu sou gaúcho. Fiquei 2 anos em Joinville, foi lá que eu conheci o Paulo, inclusive, a gente era vizinho lá de empresa. E fiquei 2 anos lá, foi lá onde eu tive experiência com Design System, meu primeiro contato com Design Ops também.
e liderança de design como um todo. E, bem, antes disso, eu tenho um currículo aí extenso de desenvolvimento front-end. Então, meu background é de tecnologia, e dentro desse time box também eu tive experiências com gestão de projetos. Eu acho que é isso aí, de forma sucinta. Muito bom. Vamos já aproveitar então que o Paulo, né, foi citado. Paulo, se apresente também para a gente. Valeu, Carol. Bom, valeu também pelo convite, é sempre bacana compartilhar com a galera os nossos aprendizados, os erros e tudo mais aí sobre Design Ops e todas essas disciplinas aí dentro. Bom, sou Paulo Aguilera, atualmente atuo como gerente de Design Ops no Banco Carrefour, né, que é uma instituição financeira. É, Meu background é muito... E foi iniciado em design gráfico, depois eu fui entrando, aí fiz uma especialização em UX, fui entendendo mais desse universo maravilhoso que é conseguir, de fato, escutar as pessoas ali para impactar, né, positivamente. E nas minhas últimas experiências, né, tenho atuado mais focado. Eu comecei a escadinha ali até chegar em Ops, né? Comecei com Design System, sendo o designer dessa frente de System, numa startup que ainda num momento ali do mercado onde pouco se falava, né, também sobre design system no Brasil, a gente tinha muita referência de fora. Hoje a gente já tem muito mais conteúdo. Depois também fui numa outra experiência, né, no Banco Pan, atuar também como designer de design system e sair de lá como design ops. Como é que era o cargo que eu estava colocando? Eu até esqueci, gente, os cargos que a gente vai mudando ali, as nomenclaturas vai evoluindo também. Mas a gente saiu com um mini time de ops ali, ainda que o design system que puxava o carro, mas a gente conseguia já atuar dentro de processos. E atualmente, né, no Banco Carrefour, que está sendo uma experiência bem bacana de trabalhar com outras disciplinas, como conteúdo, como a gente escala pesquisa, escala o próprio design system, né, para o banco como um todo, e também atuando forte, bem mais forte, né, nessa experiência com o tema de acessibilidade. Então, enfim, se tiverem temas relacionados a isso daí, quando a gente começar a discussão, por favor, acho que vai ser bem bacana trocar essas experiências com vocês. Perfeito, obrigada, Paulo. E você, Roque, conta um pouquinho mais sobre você aí pra gente. Vou tentar resumir bastante, né? Porque senão vai tomar a live inteira só contando, que eu acho que eu sou o mais velho da turma aqui. Bom, eu sou tão velho, gente, que eu trabalhei com CorelDRAW 3, para você ter uma ideia, quando comecei na minha vida de design. Então faz muito tempo isso. Ah, bastante. Trabalho com design a minha vida inteira, sou apaixonado por isso. Desde que eu me conheço por gente, eu comecei fazendo estamparia para camiseta, eu fazia ilustração. Então, no fundo, no estúdio do meu tio, que ele tinha uma estamparia, eu fazia ali. Gostei, sempre fui apaixonado por arte, sempre fui apaixonado por desenho, por design. O mais próximo que eu tinha de juntar a tecnologia, que eu sempre fui apaixonado. Meu pai foi programador em Assembler e COBOL. Então, assim, tive contato com informática desde de moleque. Então, a soma das duas coisas, de tecnologia com arte, foi trabalhar com design gráfico. Comecei minha carreira como designer gráfico. Depois migrei para web design, fiz página em front page, sabe, bastante ferramentas. Por isso que eu falei, ferramentas vêm e vão, né? Mudam bastante. Dreamweaver usei bastante, porque eu nunca fui um programador, né? Sempre fui fuçador de código, entendi um pouco ali de CSS, HTML, essas coisas. Não pode nem falar que isso é programação, senão os programadores ficam bravos com a gente, né? Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui apaixonado por tecnologia. Trabalhei quase 15 anos na Johnson Johnson, tive meu primeiro contato com o termo UX lá em 2013, quando eu fui para os Estados Unidos num projeto. Tirei minha certificação pela AGI, pela American Graphic Institute na Filadélfia. Desde então, sou apaixonado por UX. Venho trabalhando com design, especificamente com UX desde então. Desses 20 anos que eu tenho de carreira, 15 anos focados em produtos digitais. Até sexta-feira da semana passada, eu estava como head de design numa empresa chamada Zapts. Acabei de me desligar, eu estou indo para uma nova empresa que ainda não posso comunicar, mas acho que até semana que vem já deve estar mudando no meu LinkedIn lá para onde eu estou indo. Mas é um desafio bem bacana, são coisas legais que estão acontecendo.
Trabalho nas apps, atuava liderando a equipe de design, tanto a frente estratégica quanto a frente de prestação e consultoria de design para vários clientes, e clientes grandes como a GetNet, Santander, Altar, BTG Pactual, a Ultragaz, entre tantas outras empresas, a vários clientes aí do mercado, sempre oferecendo serviços tanto de desenvolvimento de novas soluções digitais, como também estruturando processos, estruturando serviços, oferecendo consultoria em Design Ops, em Design System para esses clientes. Sou fundador do canal do YouTube UX Chat, então convido todos vocês a irem lá no YouTube agora, vão lá, não, brincadeira, que agora a gente está aqui na live, não pode sair, mas depois corram lá, se inscrevam no canal, passa muita gente boa lá, batendo papo com a gente, o João já esteve lá, a gente bateu um papo delicioso sobre Design Ops, foi muito gostoso, a gente conversou bastante sobre Design Ops, está lá o vídeo, podem conferir, foi bem legal, e sou super acessível. Quiser falar de design, é só me chamar no LinkedIn, que eu sou facinho. É só chamar, que eu vou, bato papo, gosto de conversar, gosto de trocar ideia, falar sobre design é a minha praia, é a minha paixão. Beleza, pessoal? É isso. Tentei ser o mais resumido possível. Show demais, Rock. Depois dá um spoiler daí para onde você está indo, que a gente quer saber, e deu para ver que tem mais alguém aí junto com você que quer participar, que acabou passando por aí, né? Bom demais. E você, Léo, conta um pouquinho mais de você e depois Davi pode ir na sequência também. Beleza, eu vou tentar resumir aqui. Eu sou designer de formação pela UFRJ. Trabalho também há bastante tempo, compartilho aí de muitas experiências que o Rock falou, né? Passando no Corel, no Illustrator, enfim, Dreamweaver e por aí vai. E eu trabalhei como front-end mesmo, então só para dizer, talvez os últimos 10, 12 anos aí, né? Passei pela Terra Networks, trabalhando já numa equipe de UX em 2010. Depois eu fui para o Grupo Globo, Globosat, Petrobras, Intel e recentemente Liferay, onde eu realmente foquei liderando uma iniciativa de design operations. Eu sempre fui muito ligado em tecnologia, né? Então eu sempre apreciei muito essa junção de arte, design, tecnologia e negócios. Eu acho que o que a gente tem hoje não é muito novo, né? Em termos de design operations, né? Não é novo, mas a gente pode deixar essa polêmica para mais para frente. Mas é isso. Eu acho que tem muito assunto interessante para a gente discutir por aqui. Eu também estou fazendo uma migração, saí recentemente da Liferay. Em breve também eu digo para vocês para onde eu estou indo, mas eu precisei dar uma pausa porque a carga estava muito forte. Ano passado, inclusive, eu cheguei próximo de um burnout, porque a coisa estava muito complicada depois da própria pandemia, né? Mas é isso aí, Davi, continua, porque quando a gente continuar falando aqui, eu acho que vai tomar muito mais tempo. Beleza. Pessoal, minha internet está meio ruim, então se começar a travar, vocês me avisem aí, por favor. Bom, eu também tenho um certo tempo de experiência. Também comecei como design gráfico, diretor de arte, web design, né? A gente foi fazendo sempre o mesmo percurso, a maioria, né, dos designers. Sou formado em artes, né, artes visuais, então sempre gostei muito de desenhar desde quando eu estava na escola e decidi seguir esse sonho, né? Depois eu acabei me especializando mais na parte de gestão de empresas, liderança, indo mais para a parte de negócio. Atuei 8 anos numa startup, né? Então passei por várias fases dessa empresa, que era uma PropTech para o mercado imobiliário. Depois trabalhei em consultoria, onde trabalhei com algumas outras empresas mais maiores, né?
E hoje eu estou na Conta Azul, faz 2 anos e meio, como Designer Manager do time de Design Ops, e também ali como a frente de produto de um dos nossos públicos ali, de um dos nossos perfis de usuário. Isso, estou aí disposto a conversar bastante, trocar bastante ideia. Já conheço o João, o Léo, o Paulo também, já esteve lá na Conta Azul também, fez umas talks com a gente. Então estou bem animado aí para esse papo. Maravilha, gente. Poxa, primeiro, muito legal e é muito interessante ver que mesmo tendo trajetórias diferentes, tem alguns pontos em comum. Vocês já citaram também, né, a paixão pelo design, dá para ver enquanto vocês falam, assim, o quanto vocês gostam do que fazem, e isso inspira muito a gente do lado de cá. E aí eu acho que é legal compartilhar com a galera, né, que a gente vai dividir, então, o papo de hoje em 3 momentos principais. A gente vai começar ali falando um pouquinho, né, algo um pouco mais introdutório mesmo sobre Design Ops, né, as competências, habilidades, né, o que é Design Ops. Depois a gente passa, então, para conversar e discutir mais a fundo sobre a maturidade do mercado. E depois a gente segue para falar aí sobre futuro, tendências e carreira, tá bom? Então, para a gente começar, eu queria muito saber, na visão de vocês, o que de fato é Design Ops. E aí fiquem super à vontade para trazer de fato a visão sem filtro de vocês. E aí queria já saber quem que topa começar. Eu tenho uma visão um pouco mixada, né? Eu acho que existem muitas definições interessantes, seja do NN Group, enfim, do próprio Maluf, entre outros grandes nomes do Design Ops. Mas eu acho que a gente pode definir o Design Ops como uma mentalidade, né? Um mindset, uma forma de pensar. E eu acho que no mundo ideal deveria tirar o fardo, né, das tarefas mundanas, né, das tarefas ordinárias dos designers, né, e manter longe de qualquer tipo de ficção, né? Então, assim, Design Ops pode ser um papel, pode ser uma função, pode ser um programa, né? Acho que a intenção é apoiar os designers, né, para que a gente possa trabalhar de forma fluida, integrada, eficiente, né? E, claro, todo mundo inspirado em prol de um impacto positivo para os colaboradores, né, os stakeholders e os clientes. Eu acho que Design Ops também facilita bastante a comunicação, integra processos, cuida do ferramental, né? Então, Design Ops, acima de tudo, isso vem do início do Dave Maluf, lá atrás, originalmente servia para ajudar a desenvolver uma cultura de design, né? Trazer os designers mais próximos, acabar com os silos, né? Tomar conta das pessoas também, acho que é uma função muito importante dentro do Design Ops, né? E claro, precisa garantir que o design seja parte integral e essencial da estratégia dessa empresa de negócio. Isso eu li parte disso aí, né? Misturou um pouco. Tem um artigo do Mika Bowers pela TopTal, e eu acho bem interessante também porque ele pega parte dessa definição como um mindset. Da minha parte, como eu acredito, eu acho que Design Ops hoje, mais do que nunca, serve para facilitar. Então, seja um profissional ou um time, a gente tem que servir como facilitador dentro do time de design e entre as diversas unidades, né, de negócio de uma empresa, de uma organização, enfim, de um business. Eu vejo que isso, a gente tem dados, né? Os designers estão sobrecarregados. E isso porque a gente não tem senioridade, a gente não tem liderança suficiente para a quantidade de gente que é necessária dentro do mercado. Isso é um problemão. Então, talvez o mais importante seja cuidar das pessoas, porque a gente está lidando com pessoas. Esse é o ponto. É o grande ponto, acho que é o grande diferencial do Design Operations hoje, enquanto disciplina. Acho que a palavra do Léo é bem isso, né? É ser um enabler. Acho que o Design Ops tem essa função principal de
garantir com que o time consiga executar, com que o time consiga entregar. Ele é o pavimentador, digamos assim. Ele vai na frente, ele vai fazendo a picada, né? Ele vai com o facão ali, abrindo o caminho, tirando todos os empecilhos que podem surgir na frente do time para poder fazer a entrega. Como o próprio Léo falou, pode ser uma pessoa, figurar numa pessoa, pode figurar numa parte de divisão de tarefas dentro de um time, ou pode ser efetivamente uma área responsável por cuidar disso. O bem da verdade é que DevOps faz tudo menos design, tudo que precisa ser feito para que o design aconteça, né? Então ele vai cuidar daquilo que eventualmente está ali na frente, que poderia ser algo que impossibilita a execução, né? E pode ser ali algum tipo de bloqueio, né? Ele é bem isso, ele é um enabler, ele faz com que o design ele efetivamente aconteça. Né? Então, eu olho bem para esse lado da facilitação, né? De acontecer dessa maneira. Perfeito. Para você, Paulo, qual que é a tua visão? Você viu que até usei o recurso aqui, né? Da mãozinha aí, gente. Quem quiser anotar aí também. E, cara, eu vou tentar, eu meio que atropelo, então eu vou tentar usar a mãozinha. Boa, Paulo, boa dica aí, eu vou tentar. Organizar, já vamos fazer o Ops aqui. Eu sou meio mal educado, desculpa. Mas a gente pode também só levantar a mãozinha assim, né? Mais visual até do que essa mãozinha, só apenas o ícone. E desculpa me cortar, Paulo. Boa. Não, tranquilo, gente. Complementando vocês também, né? Concordo também com todos esses pontos de vocês. E até uma palavra aí que o Rock comentou, eu acredito demais, eu acho que resume muito, né? Tipo, são pessoas ou time, enfim, uma função de facilitar o negócio. Eu gosto muito de falar para o time aqui, até quando a gente faz o onboarding também de Ops, o que está no escopo, o que a gente está atuando e tudo mais. Galera, somos um time de pessoas facilitadoras. A gente não define nada. Não é a gente que vai dizer o que vai fazer ou não. Nós, como um time de especialistas, pessoas que têm um conhecimento já desse tema focado, caso você tenha um time já que tenha trabalhado e tenha um conhecimento legal sobre algumas disciplinas dentro, nós vamos estar dando um norte da melhor maneira baseado na nossa experiência. Mas as dores, as necessidades, vai vir do time inteiro, né? Porque não adianta nada do time de Ops, daí eu estou falando independente também do contexto, querer fazer uma coisa baseada no que ela acha, sendo que não é as dores do time atual. Vai estar resolvendo para quem? Vai estar entregando valor para quem, né? E também, só adicionando mais alguns pontos do que a galera comentou, né, eu vejo muito essa questão da organização, né, independente, sério, de todos esses aspectos, tópicos de pessoas, ferramentas, como a galera já comentou, dos entregáveis, dos processos, cara, é organizar a casa, deixar realmente tudo muito fácil para a galera já saber onde é que estão essas coisas, para, como vocês comentaram, né, nas tarefas do dia a dia, a galera não perder tempo e já saber qual é o caminho ali das pedras. Vamos focar somente naquilo que nos torna mais estratégico, né? Vamos fazer mais teste, vamos fazer mais pesquisa. Interface tem que ser uma parte importante do processo, porém, cara, a gente não pode investir tanto tempo nisso, né? De novo, né? De acordo com cada complexidade. Não estou querendo generalizar nada, porque como a gente fala até muito, falava também no curso de Design Ops, o João também fala muito isso, cara, é contexto, né? Você pode estar num time de uma pessoa, num time de 500 pessoas, como as grandes empresas têm, só focado em Ops, né? Então, também a gente ajuda muito a elevar a qualidade de tudo, que a gente sempre vai ajustar a casa para ter ali um padrão ok para todo mundo seguir, né? Uma etapa inicial, por exemplo, quando você vai estruturar um time de Ops. E depois a gente vai começar a focar em qualidade e aumentar a régua cada vez mais, sempre focado em entrega de valor para nossas pessoas usuárias, né? Então, também a gente tem responsabilidade na linha de capacitação do time. Pode ter, como pode não ter também. Às vezes você tem um time de treinamento muito bem estruturado dentro da sua empresa, que você pode fazer uma parceria com eles, né, em relação à disciplina, processos e tudo mais. E eu acho que a palavra até unidade, né, casa muito bem. Cara, a gente precisa ter unidade em várias coisas. E não é só padronizar e tudo mais, porque vai ter vários momentos também de quebra que a gente precisa estimular o time a sair fora a pensar fora da caixa, pensar cenários futuros, estressar, quebrar, hackear o sistema do jeito que está para a gente conseguir ter essas outras alternativas e não sempre seguir, não, já tem um padrão a ser seguido. Não vou nem pensar, vou só seguir o padrão.
Então, ter momentos adequados para cada tipo de coisa, né? E eu acho que vocês estão falando de coisas bem interessantes, pensando nessa pessoa, assim, né? Vocês trouxeram muito essa questão da facilitação, da organização, dessa mentalidade, né? De tirar as barreiras da frente. E eu acho que cabe aqui uma próxima pergunta, que é justamente sobre o perfil dessa pessoa, né? Quais são as competências e habilidades que vocês acreditam que faça muito sentido para pessoas que querem atuar nessa área, ou que estão migrando, que têm interesse realmente de entrar em Ops. E aí queria muito ouvir de você, Davi. A gente pode começar aí com a tua visão, né? Puxa, quando você está procurando uma pessoa, está ali no processo de entrevista, quais são essas habilidades e competências que você costuma procurar e que você acha que realmente vão agregar valor para uma posição, né? Para ter essa mentalidade? Legal. Falando de design ops em si, né, de uma pessoa com cargo de design ops, falando dessa pessoa, o que eu acredito, né, com base na experiência que eu tive, e também conversando com as pessoas que me procuram no LinkedIn, né, para perguntar como eu atuo. O soft skill é bem importante, né, porque você vai ter que negociar, você vai ter que se comunicar bastante, você vai ter que se influenciar pessoas. Você vai ter que ter um protagonismo, uma liderança, né? E bastante resiliência para fazer os processos, para fazer as coisas acontecer. Dito isso, o soft skill é uma coisa que você precisa ter maturidade. Maturidade é uma coisa que você conquista com experiência, né? Com ralar mesmo. E eu tenho dificuldades de conseguir enxergar uma pessoa responsável por design ops com perfil júnior. Eu acho que essa pessoa ela sofreria bastante para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, né? Dito isso, nesse quesito de soft skill, para o hard skill, eu acredito que a pessoa precisa ter uma bagagem técnica, né, de design no mínimo, porque você vai precisar negociar com PM, você vai precisar negociar com outros designers, com outras áreas que são adjacentes ali, né, que se complementam. Então, no mínimo, né, você ter rodado discovers, você ter feito pesquisa, você ter prototipado, né, te coloca ali num patamar para poder conversar com essas pessoas, entender a dor delas, né, também inferir, né, quando você acredita que algo que pode não estar acontecendo como deveria acontecer, né, e também ter participado dos processos aos quais que você vai ter que organizar, né? Então, se você não rodou um Scrum, se você não participou do Scrum, como é que você vai organizar o design dentro do Scrum? Né, você vai ter mais dificuldades, não é que seja impossível, né? Se você não rodou uma discovery, como é que você vai lá facilitar ou construir um processo junto com o time, de como a gente consegue padronizar, né, os processos de design. Então, eu entendo que essa pessoa focada em design ops, se ela for mais sênior, ela vai ter mais facilidade para fazer o trabalho dela. Muito legal, Davi. É bem importante essa questão das soft skills que você trouxe também, né? Muitas vezes a gente até recebe, assim, dúvidas de pessoas alunas que querem ir para essa área, que realmente ficam muito focadas somente nas hard skills e esquecem do quanto as softs são importantes, e principalmente numa posição, né, de gestão, muitas vezes, de pessoas, onde você vai ter que facilitar, né, gerenciar todos os stakeholders ali. Então, realmente, muito legal que você trouxe essa importância e esse destaque para as soft. Quem mais, gente? Vocês querem complementar? Tragam suas visões, e aí eu vou deixar aberto para quem se sentir confortável e quiser, né, adicionar aqui seus comentários também. A gente tinha falado um pouco sobre isso. Foi mal. A gente tinha falado um pouco sobre isso, né, Davi, na última turma do João. E eu gostaria de acrescentar o seguinte: eu acho que esse profissional ele precisa ter uma boa comunicação. Ele precisa ter um pensamento holístico e sistêmico, por exemplo. Ele tem que entender de change management, né, de gestão de mudança. Ele tem que pensar em service design, porque a gente também está pensando na jornada do designer. A gente está falando de onboarding, a gente está falando de offboarding, né? A gente está falando de todo o processo de desenvolvimento de um time e de profissionais que estão entrando e ganhando conhecimento e se integrando. A gente precisa que esse profissional tenha muita empatia, seja um facilitador, tenha flexibilidade e, principalmente, persistência, porque não é fácil trabalhar num meio
onde na maioria dos times, e isso a gente tem dados também de pesquisas, né, a gente está apagando incêndio, a gente está organizando a casa no meio do olho do furacão. É basicamente isso. A gente está falando de uma pessoa, às vezes, ou nem essa pessoa existe, talvez um time com workgroups, né, com pessoas compartilhando o que deveria ser a função de design ops. Então, assim, é muito mais caótico do que, né, assim, a teoria coloca de uma forma muito mais simples. Vai espantar o pessoal, porque é a gente atuando no caos. É isso aí. Verdade. Se não tiver caos, não tem design ops, aí tá tudo funcionando. Não é para todos, eu acho, né? É uma questão, é complexo, é um processo complexo, né? Então, fazendo eco ali com o que o Davi falou, não vejo também, não consigo ver uma figura júnior trabalhando, atuando como design ops numa organização, porque você precisa ter uma casca, você precisa ter ali uma musculatura, principalmente, bem fortalecida, né? Capilaridade no que você tocou, naquilo que você fez, repertório é fundamental, né? Então, só para acrescentar em tudo aquilo que vocês já falaram, eu acho que tem duas coisas que eu adicionaria em todas essas características, que uma é a capacidade de negociação. É fundamental você saber negociar, porque você vai ter que trabalhar com prazo, você vai ter que trabalhar com timelines, você vai ter que fazer planejamento, você vai ter que... E isso em várias frentes diferentes, né? A gente não está falando, falando de roadmap de entrega de produto, a gente está falando de roadmap de, eventualmente, de implementação de processo, a gente está falando de coisas muito mais burocráticas, às vezes, que tem várias interdependências entre outras áreas. Você vai ter que trabalhar muito próximo com áreas de gestão, com áreas de RH, fazendo descrição de job description, de quem que é, qual é o perfil de que tem que ser contratado. Então, assim, é uma série de coisas que precisa ser feitas. Então, saber negociar é fundamental. E a outra, que é a segunda coisa, é capacidade de definição de priorização. Você vai ter que saber priorizar as coisas. Você tem que trabalhar em conseguir definir prioridades. Isso é fundamental para quem trabalha com design ops. Ter a capacidade de decidir o que vem primeiro, o que tem prioridade, aonde você vai atuar primeiramente, o que faz mais sentido implementar devido ao próprio contexto que você vai estar inserido. Acho que a gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando da maturidade, né, do mercado, mas é muito importante você entender o cenário que você está para você poder fazer a organização das prioridades, o que precisa ser implementado primeiro, o que vem depois, etc. Muitas vezes a pessoa tem que enxergar o que os outros não enxergam, né? É o famoso big picture aí, né? O panorama geral das coisas. E o Davi falou duas palavrinhas muito boas, o protagonismo e a liderança, que tem total relação que todo mundo já falou aqui, tá? Mas de forma geral, para resumir, eu acho que a maior habilidade, assim, está relacionado com a adaptabilidade. Que as responsabilidades são diferentes, os desafios são diferentes, e tá tudo conectado com o contexto. Então, a adaptabilidade ali é muito necessária, tá? E aí o resto, o pessoal já falou aí, já. Boa, só Quer fazendo comentar, também... Paulo? Sim, só fazendo um complemento aí também, concordo demais aí com o pessoal. Eu acho que essa parte de ter pessoas aliadas, né, também, cara, essencial, né? Por mais que a gente tenta vender e tudo mais, é ter aliados mesmo em todas as áreas mais estratégicas, né? Tecnologia, marketing, galera de design, galera diretoria, galera estratégica também, porque isso tudo está conectado em todos os sistemas, né? E até bacana também falar para a galera, né? Porque eu acho que sempre quando a galera entra num papo assim, ou tá querendo estudar mais sobre, ou atuar nessa área, ou atuar dentro de um time, levem também em consideração aqui, gente, os nossos contextos e tudo mais. Porque, de novo, quando a gente fala de Ops, né? Se a gente for pegar até lá no panorama lá da Norman Nielsen, cara, é praticamente tudo dentro do escopo do universo de design. Tudo. E vocês acharem que uma pessoa vai conseguir dar conta de tudo? É mentira, tá? Até grandes times não conseguem dar conta de todos aqueles tópicos que a gente vê lá. Eu queria só dar um exemplo também lá do Banco Carrefour. De novo, a gente tem um outro contexto, né? A gente tem uma gerência de Ops, mas a gente tem uma gerência de design de produto. E, cara,
beleza, são duas gerências, uma olha ali para os designers das tribos e squads e a outra olha mais para processos, né? Então, de todas essas disciplinas que eu comentei que tem de Ops, né? Que é de conteúdo, de pesquisa, de aspectos visuais, comportamentais, e a gente se soma muitas vezes, né? E até pegando até um gancho aí com a galera júnior e tudo mais, concordo também, né? De tipo, putz, se for a pessoa para puxar tudo, cara, tem que ter experiência, senão vai ficar um vácuo muito grande, por mais que outras pessoas sêniores poderiam apoiar. Mas algumas alternativas até de times que não se intitulam, não têm um cargo específico, as próprias guildas ou grupos de estudos de disciplinas específicas podem apoiar muito, né? Por exemplo, aqui a gente tem algumas guildas dentro do time, uma delas é a guilda de cultura. A guilda de cultura que é responsável pelo nosso processo de onboard. É um tema de design ops, mas é a guilda de cultura que toca isso. Tem algumas pessoas de ops ali dentro? Tem. Mas é o time, é o pertencimento e até o time colocando mais a mão nos processos dentro do próprio time, além somente do time de ops. Isso eu acho que até ajuda também a gente distribuir responsabilidades, porque no final do dia todo mundo faz parte, todo mundo ajuda a alimentar essas dores e necessidades para a gente atuar, né? Então sempre tem alternativas, tá, gente? Seja guilda, outro nome que vocês utilizam, ou também ter um time focado para todas essas disciplinas, ou o foco sempre vai ser maior para algumas, para as principais, e vai do contexto de vocês, né? Enfim, só esse comentário também que eu acho legal também falar dessa estrutura de guildas e dessas possibilidades, né? Maravilha. Paulo, pode falar, Roque, pode falar, fica à vontade. Depois eu Só pergunto. pegar um gancho aqui dos comentários, né? Inclusive que o próprio Léo estava falando com relação a você partindo do pressuposto, né? Do nível de envolvimento das outras áreas que entendem dessa questão de ops, e então é aquilo que a gente volta a falar, né? Tudo que a gente está falando aqui é um conceito totalmente variável, né? Um conceito totalmente assim, o que precisa ser feito não muda. O que muda é como você vai estruturar para que isso aconteça, né? O que precisa ser feito, cara, isso vai ter que acontecer em qualquer organização que você estiver trabalhando, que tem uma liderança que precisa cuidar do time de design. Isso é inevitável. Agora, como que você estrutura para que isso aconteça e como que você vai conseguir fazer com que as coisas rodem da melhor maneira possível, isso totalmente vai depender do contexto que você está inserido, tamanho da sua equipe, o tamanho do seu time, o tipo de visibilidade que o board de liderança, as pessoas acima entendem da necessidade de se ter um time dedicado a cuidar de ops ou não. Então, tudo isso varia, como diz a minha terra. Então, assim, vai depender muito de qual contexto que você está inserido, e pode ser que você tenha que fazer um trabalho de formiga ali, de conquistas, né? De você ter que ir conquistando espaço, e isso, se você é a pessoa que está figurando como líder de design, e você entende que é importante para a organização ser desenvolvida uma área e desenvolvida a cultura, ter essa cultura, essa questão de cultura de ops dentro de onde você trabalha, são pequenas batalhas que você vai ter que ir travando e vencendo, algumas perdendo, inclusive, para que eventualmente aconteça a evolução. Então, vai depender bastante do contexto e da maturidade, que eu acho que é o tópico que a gente vai começar a falar eventualmente, né? Falar de maturidade, porque depende muito disso para que você consiga executar, não só executar, mas estruturar ou começar a falar a respeito de ops dentro de uma organização, depende muito disso. Concordo, Roque. Então, se vai ser uma pessoa, se vai ser um conjunto de designers, né? E aí independe da maturidade, mas por interesses próprios, né? Todo designer parte de uma design org, ele tem responsabilidade, sim, porque acaba que o design ops ele é parte integral da infraestrutura do time, né? Então, em times com baixa maturidade, você começa a falar sobre design system, né? Porque você precisa entregar, você precisa otimizar seus processos, você precisa fazer com que tudo que você todos entregáveis, né, saiam mais rápido, né? Então é o primeiro passo, né? Então começou a se falar sobre design system, mas seja uma pessoa ou um grupo de pessoas trabalhando
para organizar essa estrutura, né, os processos, enfim, as metodologias, o que quer que seja necessário para aquele contexto, todos são responsáveis. Perfeito. E acho que, aproveitando e já falando aqui sobre maturidade, né, eu vou trazer aqui uma pergunta, então, do Lucas, que também está falando sobre isso, né? Ele perguntou assim: talvez o Design Ops funcione bem em empresas que possuem uma maturidade mais avançada em design? Qual que é a visão de vocês? Eu até escrevi ali, ó, que os desafios eles vão evoluir junto com a disciplina de design. Não necessariamente é mais fácil numa maturidade de design mais elevada, mas eles vão evoluindo. Então, uma maturidade mais inicial ali é o trabalho de formiguinha mesmo, falar sobre a disciplina e tudo mais. E às vezes nem existe design ops, tá? Muitas vezes o design ops está distribuído entre muito sobre a mentalidade, né? Que é algo que eu bato muito na tecla. Tá distribuído entre as pessoas, tá? E aí, enfim, existem várias estratégias aí para ir aumentando isso e até para ir incorporando aos poucos design ops, né? Então, tipo, pegando o gancho ali do Aguilera, a gente aqui na Rede Spark, por exemplo, a gente tem um case muito bom de guildas, onde a gente não tem um grupo especialista ali, de um grupo separado de design ops que cuida do time, mas a gente tem uma mentalidade distribuída entre todo mundo, onde cada product designer ali é responsável por entregar com qualidade, é responsável por ter essa mentalidade de manutenção, de manter as coisas fluídas, de manter organizadas e tudo mais, né? E isso está muito ligado com a influência da liderança ali também em guiar as pessoas com essa linha de pensamento, né? Deixar um pouquinho para os outros. Eu acho que você começa a ter a necessidade de design ops quando você está crescendo, né? Então, acho que não existe design operations sem escalabilidade, né? Sem crescimento, sem a real necessidade de ter processos, né? De ter uma base de conhecimento, por exemplo. Então, rapidamente, sobre duas experiências que eu tive recentemente, tanto na Intel, né? A partir de 2017, era uma startup, 3, 4 designers contratados, muita demanda, e a empresa começou a crescer. Você começa a contratar designer. Quem recruta? Quem faz entrevista? Quem faz onboard? Como é que é o nosso processo? Como é que você evangeliza, né, a forma de trabalhar, explica melhor para outras áreas, né? E aí você começa a ter times diferentes, designers espalhados por outras verticais, outros squads, e isso vai ter níveis de maturidade diferentes em termos de entendimento por parte do PM, do PO, do gerente que está cuidando de uma determinada iniciativa. Então, assim, saímos de 3, 4 designers para 20 designers quando eu saí. Na Liferay, por exemplo, era um time de quase 40 designers. Nesse meio tempo, houve uma rotatividade muito grande. Muita gente saiu, né? A gente tinha um cargo de VP, tinha, enfim, diretor, gerente sênior. E aí você começa a ter que contratar mais gente. Cara, onde é que está o playbook? E olha que a Liferay já tinha uma maturidade muito interessante, uma organização nos últimos anos em relação a um design handbook, por exemplo, né? Os princípios de design muito bem definidos. Mas precisava melhorar isso. Então, como é que a gente consegue ter uma única fonte da verdade em relação aos processos, as informações que são importantes para o time, mas também para o resto da empresa? E por que não trazer isso, abrir isso para a comunidade? E isso é uma característica muito interessante da Liferay, né? Boa parte do conhecimento que se desenvolve, a gente trazia ou traz de volta para a comunidade, né? A gente tem esse diálogo de, por ser talvez uma empresa open source, né? De você colocar esse conhecimento para fora, né? De trazer de volta e contribuir com a comunidade de design. Fica à vontade, Davi.
Eu acho que tem uma parte engraçada, essa pergunta de maturidade, que eu acho, ela sempre aparece, né? E eu acho interessante que a gente ouve, assim, às vezes em entrevistas, né, no mercado, as pessoas, os designers, eles querem trabalhar numa empresa que tem uma maturidade alta de design. Só que ter uma maturidade alta de design significa que alguém abriu o caminho. Significa que alguém, todo dia, tem que fazer uma governança, né, para que essa maturidade não caia, e todo dia, acreditem, a maturidade é ameaçada. E aí, para quem quer desenvolver design ops, né, a pergunta é: o que você, dentro da sua empresa, é óbvio, não estou falando de empresas que têm ambiente tóxico, né? Mas o que você, dentro da sua empresa, fez para aumentar a maturidade do design? Você achou uma guilda? O que você tentou fazer, né? E é até interessante que isso começa até a ter uma relação com a senioridade, né? E você começa a entender ali até o seu perfil e, de repente, se você leva jeito para coisa, né? Porque quantos de nós, quando estávamos em empresas talvez que a gente não tinha uma maturidade grande de design, a gente já não tentava fazer as coisas, né? E aí agora que a gente falou, pô, isso é design ops. Olha, eu fazia isso lá atrás, né? Olha, design ops que eu estou fazendo hoje virou uma disciplina, né? Mas eu briguei e lutei para ter uma maturidade na empresa que eu estava, né? Então isso vai ajudar você também como profissional, se você tentar fazer isso acontecer na sua empresa. O que você falou faz muito sentido, Davi. Eu acho que é muito daquilo que se não tem a área de design ops na sua organização, eventualmente, se você é o líder de design, você está fazendo isso, né? O líder de design, ele já faz isso desde quando ele começou a trabalhar como líder de design. Ele já faz ops. Ele já tem que fazer, porque é a responsabilidade dele, né? Não tem a área especificamente implementada, mas como você comentou, né, foi acho que foi o Léo estava comentando, quem que vai fazer a contratação? Quem que vai entrevistar? Como que vai ser feito os processos? Como que vai ser desenhado ali, por exemplo, ali né, o skill, né, o job description dos designs, os processos que precisam ser seguidos, né, o processo de design flow, de copy review, a parte de como que você faz a integração com os times ágeis, como que é a entrada de demanda, vai trabalhar com dual track, não vai? Como que vai fazer toda essa estruturação, documentação? Os princípios de design foram bem definidos? Como que a gente trabalha com design aqui? Como que a gente enxerga design? Como que a gente vê o design dentro da organização? Né? Então, quando você define tudo isso, eventualmente você ainda não tem a área, isso é o papel da liderança de design ali, cuidando e estruturando tudo isso, né? Eu queria pontuar que eu acho que nem sempre só a liderança. Eu acho que muitos especialistas, né, muitos designers com maior senioridade, eles também podem contribuir. Claro. E eu falo isso porque, dentro da minha trajetória, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu era um contribuidor individual muito focado, muito mais especializado ali. E trabalhando muito próximo, né, do meu coordenador, gerente, enfim, eu fui puxando essas responsabilidades, né, até virar referência, né, como liderança mesmo. Mas então, isso é um papel legal que você está comentando, Léo, no sentido do seu protagonismo. É uma característica do protagonismo, né? Mas volta aquilo que a gente estava falando antes. É uma responsabilidade do time que está ali, né? Seja um time organizado, independente dentro da própria empresa, seja os designers se organizando em diferentes squads, né? Diferentes áreas de forma cross. Eu vi isso acontecer na Petrobras, por exemplo. Outras empresas que você tem hoje, né? Assim, um crescimento, digamos assim, de maturidade, um investimento sendo feito em design, você tem designers trabalhando sozinhos, isolados, sem se comunicar, em silos. E mesmo em empresas, como a Life, quando eu cheguei, você tinha times, você tinha uma galera muito experiente, muito boa, muito talentosa, mas, cara, trabalha com um time global, né? 10 nacionalidades, 8 culturas diferentes, países, Brasil, México, Peru, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Espanha, Japão. Como é que você consegue fazer essa galera interagir? Então, assim, tem desafio pra caramba, dependendo do teu contexto, né? E a gente está falando que, poxa, na melhor das hipóteses, está todo mundo no mesmo fuso horário, sei lá, no Brasil, na mesma cidade, talvez. Ok, você consegue se encontrar, você consegue, eventualmente,
fazer com que essas pessoas interajam, colaborem de fato. Isso é um Sim, grande... sim. Eu acho que depende, como você comentou, né? Depende do contexto, depende do tamanho, depende do protagonismo e do posicionamento de cada profissional. Eu acho que vai depender de aonde você está inserido. Vai ter situações que você não vai ter esse protagonismo do seu time e que você, enquanto líder, vai ter que fazer. O que eu estava querendo dizer no sentido de que se não tem um time determinado de ops ali, eventualmente, está no começo, esse papel, eventualmente, já era executado, eventualmente, pela liderança, né? Conforme a escalabilidade vai acontecendo, o próprio líder não consegue fazer sozinho, ele vai precisar de ajuda. Então, ele vai precisar, eventualmente, delegar, ele vai precisar, eventualmente, trazer pessoas para junto e, eventualmente, vai criar ali essa cultura, né? E daí tem as pessoas que são mais protagonistas, que se posicionam para poder ajudar e trabalhar. E daí, essas pessoas que têm a mesma, digamos assim, vontade de fazer acontecer, elas se juntam, e é onde juntam, inclusive, as guildas, que as pessoas se juntam, se colaboram para construir processos que eventualmente vão ser posicionados, e as atividades são divididas. Então, existem coisas que acabam acontecendo de maneira orgânica, mesmo quando não se tem especificamente ali a estrutura definida de Ops, né? O que a gente está falando, né, é de que o Ops ele veio para oficializar, digamos assim, algo, encapsular algo como um papel, como um role, como responsabilidade, seja time ou não, para deixar isso de maneira oficial, algo que precisa acontecer de qualquer maneira. Eu acho que de novo, vai depender de contexto para contexto, situação para situação, né? Isso é importante. Eu coloquei uma pergunta aí, o que faz um designer sênior evoluir? Quando você chega ali, virou especialista, alguma coisa, como é que você consegue evoluir com novos desafios? Você tem que virar gerente, né? Porque é isso. Há um tempo atrás, a maioria dos times de design, organizações, não tinha uma trilha de carreira, ou não tem discussões sobre isso. Então, talvez uma das grandes necessidades, né, que quem está trabalhando com operações precisa trazer para a discussão, junto ao time, junto ao RH, junto a quem quer que decida isso, é como você cria opções de carreira ou dá oportunidades para que você consiga manter essa mão de obra, né, esse profissional que, enfim, tem experiência ali, sabe como a coisa está funcionando, para não perder o que está acontecendo, para não perder para outras empresas e o que está acontecendo já nos últimos, talvez, 5 anos, com uma área de UX extremamente aquecida, né? Então, assim, esse é um outro grande problema que faz parte da discussão de operações. Na hora que você descobrir, compartilha comigo, eu também estou procurando a resposta. Cara, eu tenho um material bastante interessante. Porque é difícil isso. É um desafio bem grande, isso. Eu acho que o mercado muito aquecido, como você retém talentos, é o desafio das organizações hoje. Eu acho que tem tudo a ver com o desafio de maturidade e o desafio também do próprio time de Ops. É como se retém talento. É uma preocupação das organizações, né, dos times. Como que eu faço para fazer com que o meu time ele permaneça dentro da organização, ele queira trabalhar, queira estar aqui. Faz parte do desafio de Ops, retenção de talento. Até pegando o gancho aí, eu acho que nessa parte da maturidade, né? Que a gente está na pergunta da maturidade, certo? Daí agora a gente está indo nas vertentes, certo? Tá, beleza. Só para não me perder aqui a linha de raciocínio, tá? Porque a discussão tá boa, só para ver se consigo voltar. Um ponto também que eu acho muito importante, assim, gente, é que vocês, cara, vocês podem trabalhar em empresas, a gente tá, de novo, falando de maturidade, aí o quanto a empresa em si, até as pessoas, né, em volta de você ali, tem o conhecimento do processo, sabe do valor e tudo mais, né, porque no final do dia a gente está falando disso, né, do valor que é entregue, seja pelo processo de design ou de outras frentes, é a essência deixa eu ver, a importância das lideranças em relação aos temas. Essa liderança pode saber ou não, daí beleza, vamos trazer para o recorte de Design Ops, ela pode, cara, o que é isso daí? É alguma coisa do time de design.
Isso pode ajudar ou atrapalhar demais você avançar com qualquer disciplina, qualquer frente dentro disso. Então, muitas vezes, você vai ser a pessoa mais interessada nisso, de puxar, de fazer o bootcamp aqui da HAL, de fazer outros cursos e, enfim, para trazer para a empresa esse nível de conhecimento. E beleza, uma coisa é você instruir ali, ajudar o seu time, os seus pares, vamos dizer assim, a galera ali no mesmo nível hierárquico que você, isso é uma coisa. Agora, o mais estratégico ainda é você até capacitar a sua própria liderança em relação ao tema. Se, beleza, você tem a sorte aí de ter uma liderança que já tem esse conhecimento de Ops, saber do valor disso tudo, cara, você tem sorte de estar trabalhando aí numa empresa que já está com uma maturidade bacana e passa muito por essa liderança. Que, como a própria galera falou, alguém passou o facão lá inicialmente, convidou, acreditou e o negócio tracionou, mostramos o valor e foi para cima. Então, esse ponto da capacitação da liderança eu vejo muito estratégico para vocês conseguirem avançar ou não dentro da disciplina, dentro da empresa. Tá? Então, sempre procurem, né, capacitar e educar quem está em níveis hierárquicos acima de vocês, e não somente a liderança. Tragam esses fóruns para pessoas mais de cima, você vai ganhando visibilidade, vai dando visibilidade para o time como um todo, rumo a uma cultura, né, uma evolução da maturidade em relação aos processos de design, mas a gente pode levar isso para qualquer tipo de disciplina que a gente queira evoluir dentro da empresa. Deixa eu só complementar um ponto rapidinho, tá, Carol? Esse ponto aí que a galera mencionou é muito bom, até escrevi ali no chat, mas eu quero pegar um ponto que a Gisele comentou aqui, ó. Ainda acho que cargos de liderança são mais valorizados que os de especialistas na maioria das empresas. E eu concordo em parte, principalmente aqui no Brasil, mas eu queria trazer a visão lá de fora. Então, por exemplo, no Canadá especificamente, vou falar do Canadá porque eu tenho uma amiga lá e a gente já conversou exatamente sobre isso. Inclusive, tá até um episódio dela lá no meu podcast, que ela comenta que lá é totalmente o contrário. A trilha de especialista é muito mais valorizada e tem muito mais espaço, tem muito mais vagas para as pessoas. Enquanto a partir da trilha de liderança lá, você não vai esperar um cargo de 30, 40, 50% a mais no salário só porque a pessoa está num cargo de gestão. Isso não é o que eu estou falando, é a pessoa que está lá e compartilhou isso. E aí as pessoas não querem ser líderes, porque, enfim, não vai ter um salário maior, sabe? Então, enfim, é só trazendo essa visão um Eu pouco acho que a também. gente tem que fazer um outro bate-papo para falar de liderança especificamente. Eu acho que é um assunto muito legal para a Não gente tem como falar. fugir, né? Design Né? Ops Não aí, tem pô. como, mas eu acho que João, Fazer, por Yes. favor, Rob. Já mas é fica aí. isso. Na verdade, a experiência de alguém que foi pela trilha de IC, né, de Video Contributor, ou pela trilha de Management, esses caras talvez tenham, basicamente, o mesmo nível técnico ou de experiência, né? Vamos lá, um profissional de 10 anos, 15 anos de carreira, um outro também 10, 15 anos de carreira, só que um resolveu ser especialista e o outro tem talento, resolveu ir pela trilha de gestão. Isso não impede que eles mudem, por exemplo. E, ao mesmo tempo, esse outro profissional aqui, ele tem que ser tão valorizado quanto o profissional que está na gestão. São papéis. E isso é feito, não, acho que não apenas no Canadá. Eu acho que as empresas onde você tem maior maturidade, um time de design com estrutura, né, com investimento, e, de novo, onde a liderança da empresa entende que design traz valor, você vai ter essa valorização, não apenas na diferença, né, de um especialista ou um gerente, por exemplo, mas também em termos de equiparação entre se é um designer, né, ou uma designer. Você ganha a mesma coisa. Você tem que ter esse respeito pelo profissional e essa valorização, né? Aqui no Brasil você ainda tem. E isso são dados que tem, por exemplo, no Panorama X, onde mulheres e outras minorias, enfim, ganham menos do que os homens, ou o homem branco, né? Posso deixar aí, para quem não conhece também, o link do Panorama X. Tem um outro estudo interessante, semana que vem sai o de 2022, mas feito pelo, acho que é o Angelus Ardit, né? O The State of Design Ops, né? Que foi feito com 200 pessoas. E isso foi uma amostragem muito pequena, que, por exemplo, dentro do Slack, né? do
Design Ops, Assembly, tem mais de 4.300 usuários registrados. Então, assim, tem gente pra caramba, ou trabalhando na área, ou se interessando para migrar para fazer Design Ops. Desculpa, me estendi um pouco. Tem Não, muitos dados interessantes. não, e tem tanta coisa, tem tanto assunto legal para falar, né? Então, acho que eu vou seguindo para que a gente consiga continuar com esse papo que está super bom, mas trazer outros pontos também. Acho que vocês citaram bastante contexto, tamanho, tipo de empresa brasileira, empresa de fora, startup, multinacional, vocês trouxeram aí bastante, né, na fala de vocês, essa diferença de contexto e muitas vezes do estilo de empresa também. E aí eu queria perguntar para vocês, e aí a gente pode começar a direcionar bem para o Davi ali, que é o seguinte, Davi, como que você enxerga, qual que é o timing para que realmente a empresa olhe e veja, puxa, a gente está precisando de uma área de Design Ops, ou a gente está precisando contratar designers que olhem para Ops. Qual que seria o momento, assim, de entender que realmente faz sentido ter essa atuação dentro da empresa, assim? É uma pergunta bem difícil, tá? Eu não tenho uma régua para isso, né? Mas vou tentar dar um exemplo bem básico, assim, tá? Então, imagina que você tem um designer líder e você tem um UI designer, tá? E o designer líder, né? Então, vamos fazer de conta que não há design system. Então, o designer líder, ele vai perceber que tem um gargalo, né? Porque a performance do UI designer vai cair, né? Porque ele tem que ficar refazendo os componentes o tempo todo. O próprio UI designer também. Então, ele vai ficar muito bravo, porque todo dia ele tem que fazer os mesmos componentes, né? E aí, puxando um gancho de tudo que a gente já falou, isso pode ser tanto partindo de uma liderança, que já começa a enxergar essa necessidade, fala, cara, a gente precisa investir nisso, então, será que a gente precisa ter UI designers focados para ajudar esse designer de produto? Né? Quanto do próprio UI design, né? Que ele mesmo como especialista, ele vai tentar, cara, ó, achei uma style guide aqui, vamos começar isso de alguma forma. Então, até fazendo um parênteses com o que o Rock falou, está implícito no papel da liderança pensar nisso, isso está na veia do líder, o líder vai ter que pensar de uma forma ou de outra. Puxando um pouco do que o Léo falou, ou isso pode vir do especialista, né? Então pode vir do próprio UI designer. A partir do momento que teve essa conversa, que viu essa necessidade, eu estou falando aqui de duas pessoas, né? Estou usando um termo bem básico. A gente já está falando que está nascendo Design Ops. Né? Está nascendo Design Ops. Agora, o quanto você precisa escalar isso, isso vai depender muito do tamanho do seu time. Né? Então, alguns times lá fora já tem um design, chamam de Designer Program Manager, que é um cara, né, um Design Ops ali por unidade de negócio. Né? E a gente mede o lead time das entregas, aí eu vejo lá o quanto tá entrando e quanto está saindo para ver se o time está sobrecarregado. Tem gente que faz por quantidade de designers, que é um pouco perigoso, que quantidade às vezes não significa quantidade de demanda, né? Ou complexidade de demanda. Tá? Mas é basicamente as pessoas que estão no front, que pode ser tanto uma guilda como um líder, né? Medir a performance do time, o capacity do time e o quanto está gargalando nos processos para poder se investir mais em Design Ops, seja com guilda ou seja trazendo profissionais focados, né? Perfeito. Rock, quer complementar? Quer adicionar alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que a palavra que o Davi usou que direciona a necessidade do Ops é exatamente essa última que ele falou, gargalo. As coisas começam a engargalhar, quando as coisas começam a eventualmente demandar um pouco mais de atenção, organização, estruturação de processos, etc. e tal, você começa a olhar um pouco mais com cuidado para essa questão, que eventualmente pode se tornar e virar o Ops. Né? Eu acho que a gente está falando de design em escala, quando a gente fala de Ops, a gente está falando de crescer, aumentar o throughput, olhar atentamente para a necessidade ali do que está sendo demandado, né? Então, é isso que vai direcionar a necessidade de, eventualmente, você oficializar uma frente, vou chamar de frente, digamos assim,
de Design Ops dentro da organização que você tem, antes de você instituir um papel ou de você instituir uma área oficialmente, a gente pode se começar com uma frente. E essa frente vai ser ali, eventualmente, a unidade de uma pessoa, duas pessoas, pessoas que vão você vai estruturando de acordo com o quanto mais é demandado isso, né? Eu acho que o gargalo é o que vai ditar muito ali a sua necessidade de você olhar para isso de uma maneira um pouco mais estruturada, porque, de novo, né? Quando a gente está falando de um líder rodando essa parte de operação, ele tem muito mais do que isso para fazer. Ele tem outras coisas que ele precisa fazer. A gente está falando de, eventualmente, a liderança que olha para o design de forma mais estratégica. Se ele estiver fazendo operação, ele não vai olhar para a estratégia, né? Então, eventualmente, essas coisas elas vão definindo e direcionando como que você vai construir a estrutura aí do Design Ops. Mas, como diria o filósofo, vareia. Vareia. E já levando em consideração, assim, todos esses pontos que vocês trouxeram, né? Puxa, super relevantes, interessantes. O que vocês enxergam, assim, daqui para frente? Assim, o que a gente pode esperar? O que as pessoas que realmente, né, estão já namorando com essa área, estão se desenvolvendo ou já estão nessa área, podem esperar para o futuro, assim? E aí a gente queria saber realmente a visão de cada um de vocês, e entender quais são as tendências e como que vocês enxergam aí o futuro dentro de Design Ops. Posso? Pode, vai lá. Eu gosto de trazer polêmica. Vamos lá. Traga. Tem um artigo escrito pela Adrienne Aunut, de 2020, que versa sobre essa mesma pergunta, tá? E eu acho que faz bastante sentido, né? O que ela fala, mais ou menos? Ela fala que em 2 a 5 anos, a prática de design, né, o gerenciamento dos times, ela vai evoluir para Design Operations. Só que Design Operations é só um label, é só um rótulo. E aí, eu lembrei de uma palestra do Louis Rosenfeld, no ILA de 2019, eu estava lá presente em Medellín, onde ele fala, né, a problemática do pessoal que trabalhava com arquitetura da informação. Enfim, também daqui a pouco eu passo o link desse aí, que ele diz o seguinte: se você botar no Google Trends, né, a arquitetura da informação é uma disciplina que teoricamente morreu, né? As pessoas não se auto-intitulam arquitetura da informação. Hoje são pesquisadores, researchers, sei lá, UX writers. E a arquitetura da informação acabou? Não. Então, se a gente hoje, né, trabalha com Design Operations, na verdade a gente está trabalhando com algo que POs, PMs, né, enfim, pessoas que trabalhavam com gestão, gerenciamento de pessoas e projetos, faziam isso há, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Então, assim, se a gente vai ter Design Ops para daqui a 10, 15 anos, eu não sei. Mas que tudo o que está sendo discutido hoje é extremamente relevante, isso com certeza. Então, a gente não pode ficar preso nesses momentos de prisão, né, que é o que o Louis Rosenfeld fala. A gente tem que trabalhar para evoluir e fazer o nosso melhor além de um Design Ops Lead, ou de um DPM, né? Essa é a minha opinião. Assim, a gente, às vezes, se preocupa muito com rótulos, né? O meu papel é esse, eu sou designer de produto. Cara, somos designers, a gente resolve problemas. Seja o problema do usuário, seja o problema do cliente, seja o problema do negócio, seja o problema do time. E aí a gente está falando, de novo, eu volto, de pessoas. A gente precisa entender pessoas, a gente precisa entender quem está trabalhando com a gente. E aí sim, eu acredito no futuro do Design Ops.
se a gente passar a entender. Porque senão o nosso futuro vai ser... Ó, que filosófico o negócio aí, hein? Foi boa. Deep. Pretty deep. Massa. Só complementando aí também, acho que tá bem rica a discussão. Eu vou trazer um pouco, eu acho que mais pro cenário Brasil, como a gente faz benchmark aí direto com as empresas aqui também, enfim. Eu acho que pode ser legal a gente trazer da realidade daqui, né? Que a gente sabe, de novo, é a maturidade. A maturidade de design em si ainda do mercado é muito baixa, né? Tem empresas que estão em bolhas, né? Por exemplo, no LinkedIn, as pessoas que a gente segue, a galera só compartilha ali o bom do negócio, pouquíssimas vezes o que não está rolando ou as dificuldades, a gente vê também. Eu vejo assim, de novo, né? Essa frente de Ops, né? Cara, operações de design, é muito abrangente, né? E dentro, de novo, a gente tem várias disciplinas, vários tópicos que a gente pode escalar e tudo mais. Eu vejo cada vez mais um aumento de equipes com foco maior em determinadas disciplinas ou frentes de atuação. Uma que eu vejo muito estratégica e que o próprio Léo comentou, é essa frente de pessoas. Os times cada vez olhando mais para essa frente. Tanto eu não lembro agora se o time do Mercado Livre, se eles ainda estão estruturados dessa maneira. Mas eu sei que eles têm uma frente de ops somente para people, somente para pessoas. E daí vai olhar todas essas partes aí de carreira, provavelmente o onboarding deve estar junto, tudo que impacta, vamos dizer assim, a saudabilidade ali da pessoa e tudo mais, e o crescimento dela. E eu vejo isso cada vez mais forte para cada tipo de disciplina, né? Seja para, como a gente comentou, seja para pesquisa, seja para conteúdo, seja para o próprio design system, seja para uma outra frente de ilustração, seja para a frente de... Enfim, qualquer... Tanto é que o Dave Maluf, se a gente acompanhar ali a trajetória ali das talks que ele faz, das palestras, dos conteúdos que ele coloca, cara, é bem exatamente a linha que o Rock comentou, cara, ele encaixota coisas. Não sei nem se foi o primeiro a encaixotar, conteúdo que ele encaixotou foi de design, mas depois, até na apresentação que ele deu lá no Rio, depois eu não cheguei mais a acompanhar, acompanho mais de longe ele encaixotou todas as outras áreas em Ops. Era, tipo, recursos humanos Ops, e já jogava um monte de tópico dentro. TI, enfim, entre qualquer outro termo também de outra área. Que beleza, pô, no papel é fácil falar, né? Pô, encaixota aqui, pô, porque, ok, faz sentido a gente processualizar algumas disciplinas, mas mais importante, eu acho que é muito esse dia a dia, daí até fazer uma provocação para todos nós aqui, que eu acho que a gente já até falou aqui enfim, eu acho que no próximo, ou em outros encontros dá para fazer também algo mais focado nisso, nessas dores e a realidade do dia a dia, né? Porque aqui, beleza, a gente está falando muito como que a gente acredita e tudo mais, mas, cara, uma coisa é o que a gente lê nas documentações, nos livros e tudo mais, outra coisa é a realidade do dia a dia, do contexto. Galera, é completamente diferente. Vai ter coisa que você nem vai atuar ali. E essa parte que eu acho que é bacana também, né? Esse recorte da gente compartilhar mais até, o que não deu certo? Qual que foi uma estratégia cagada que vocês tomaram lá atrás? Né? Que eu acho que talvez traz até a galera mais no dia a dia, assim, sabe? Quais os desafios que eu vou ter no dia a dia, a não ser alguns desses tópicos abrangentes e muito relevantes que a gente tem trazido aqui. Então, só dando uma recapitulada muito rápida, eu vejo frentes focais de determinados temas dentro de Design Ops, né? Então, também só compartilhando brevemente como a gente atua lá no Bom Carrefour, a gente tem o Research Ops dentro de Design Ops, temos Content Ops dentro de Design Ops e temos o Design System Ops, que é só a frente olhando para o Design System, com QA, com desenvolvedor e com designers, olhando exclusivamente essa frente. E todo até mais o Design System conectando todo esse ecossistema. Né? Então, só dando exemplos, né, de atuações e formas, porque lá a gente conseguiu estruturar dessa maneira. Né? Vai ter time de novo que vai ter uma pessoa, que não vai ter ninguém. Enfim, então eu vejo que vão ter mais pontos focais, ou pelo menos é o que eu espero aí para o futuro, para ter um olhar genuíno mesmo para cada tipo de disciplina, principalmente da de pessoas, que é o essencial, é a base de tudo. Eu acho que não tem como falar do futuro do Design Ops sem falar do futuro do próprio design. Eu acho que a gente
falando do design hoje, a gente está falando de uma disciplina, olhando para o design em si, em geral, ele é muito mais amplo e é muito mais antigo. Mas olhando para o nosso contexto, que é design de produto digital, olhando para o nosso core aqui, que é UX, por exemplo, né? Que é trabalhar com criação de produtos digitais, experiência de produtos digitais. É uma experiência relativamente nova, uma disciplina relativamente nova, que tem nova, estou falando comparado às demais, eu estou falando comparando com arquitetura, eu estou falando com engenharia, com medicina e com tantas outras, né? Então, é uma disciplina nova. Tem muito futuro pela frente e tem muita coisa que vai mudar muito, né? Eu acho que o design, ele muda bastante, ele evolui demais, né? Então, não tem como a gente falar que de uma coisa sem falar da outra. E eu tenho uma visão bastante otimista, está bem alinhado com aquilo que o próprio Aguilera falou, que é o fato de que vai cada vez mais por conta dessa curva de crescimento de maturidade, porque essa estrutura que o Aguilera conseguiu estruturar ali no Carrefour é muito por conta da maturidade que eles conseguiram desenhar. Né? Então, as empresas elas começam a crescer, começam a você ganhar essa maturidade, você consegue nichar e separar as especificidades, digamos assim, e ser mais especialista em determinadas coisas e separar as coisas para acontecer, né? Então, eu vejo isso durando bastante tempo. Agora, eu sou totalmente alinhado com aquilo que o Léo falou, que o nome pode mudar, eventualmente pode mudar. Eventualmente não pode ser que a gente não se chame mais UX daqui 5 anos, seja outro nome, né? Como falou da questão da arquitetura da informação, eu trabalhava com a arquitetura da informação fazendo taxonomia lá atrás. Então, assim... né? Exatamente. Então, assim, tudo isso muda. Então, as coisas mudam. O apego à nomenclatura é uma coisa natural do profissional, né? Então, assim, a gente tem que... a gente vai evoluir junto. E essas coisas, elas vão acontecer de maneira orgânica. Vai mudar, eventualmente vai mudar. Pode ser que não tenha mais esse nome, Ops, mesmo porque, como a gente está falando, é uma coisa que vai precisar sempre acontecer, independente de que área ou que nome que Katsu que esteja ali rodando, vai ter alguém fazendo e olhando para isso. Que eventualmente vai acontecer essa mutação orgânica que acontece com qualquer área, né? Principalmente algo relacionado à tecnologia, extremamente veloz, extremamente mutável. Eu queria botar uns dados aqui, né? Então, eu citei o State of Design Ops, eu citei o Panorama X, né? Coloquei agora há pouco um artigo que tem um estudo também da Patrícia Pertini e da Lia Mengoni, né, Leon, que foi apresentado no Design Ops Summit da Rosenfeld, que é muito bom, que fala sobre isso, né? Então, os times hoje, comparando esse estudo que elas fizeram, né, entre Itália e Latam, por exemplo, né, as semelhanças, né, existem times com menos de 10 designers, essa é a maioria. 30% tem design ops no time, 12% consideram desnecessário a disciplina de design ops, e 40% desse pessoal eles estão considerando implementar design ops nesses times, né? Então, assim, uma coisa que também elas colocam é que tem uma clara correlação entre o tamanho do time e a presença de alguém fazendo design ops. Isso é um outro ponto. Agora, sobre o State of Design Ops, que eu acho que vai crescer pra caramba, a gente vai ter esse resultado na semana que vem, a gente, como é que o profissional hoje, de forma global, né? Somos profissionais maduros, com experiência e senioridade, mais de 10 anos de experiência, geralmente vindos, né, de cargos de liderança, ou da área de gestão ou gerencial, com times internos. Então, a maioria desses times eles estão dentro de empresas, né, não são de agências, por exemplo, e 70% trabalha há 5 anos ou menos. Ou seja, a gente está falando de uma realidade de 5 anos de evolução dentro dos times de design, né? Então, assim, essas empresas, 70% das empresas que investem em times de design, em design operations, são da área de tecnologia, mercado financeiro, design mesmo e saúde. Então, assim, são dados, né? Assim, não são só apenas percepção ou opinião pessoal, né? A gente está falando de como o mercado hoje está se organizando. Pô,
sei lá, o Paulo citou exemplos muito legais, né? O Davi tem exemplos muito legais ali, né, na Conta Azul. Então, assim, tem empresas que investem e tem uma estrutura muito bacana, né, de design, né? Design org, falando design org. Mas, ao mesmo tempo, esse resultado do State of Design Ops diz que quase 80% das pessoas, né, que trabalham com design é um time de uma pessoa só. Esse cara com o facão lá em cima, cortando o mato, sabe? Tentando fazer com que a cultura de design se desenvolva nas empresas. Enfim, de novo, Mesmo porque tem muita coisa empresa legal. mesmo porque tem empresa que a proporção entre os times é extremamente gritante a representatividade do design dentro de muitas empresas, né? Você tem ali poucos lobos solitários em algumas organizações, né? Então Boa. realmente difícil. Deixa eu complementar aí que eu tô me coçando. Não, agora Falei, João. E aí tem o Eu ia Davi falar aí, que o Davi já estava virando planta ali, coitado. Tá com a mão levantada ali há horas. Poxa. Bom, enfim, você sucinto aí. Pensando sobre o futuro ali, eu acredito muito nessa parte de programas mesmo, de pessoas ops atuando em trilhas específicas, como a galera comentou, então educação, treinamentos, pessoas, processos, ferramentas ali, que, pô, é um grande escopo já de trabalho, tem várias coisas que só dentro desses programas aí já é possível de fazer, e aí vão ter pessoas responsáveis ali. Outra coisa que eu acredito fortemente também é sobre times cross, tá? Cross, multidisciplinares, especialistas, e aí até agora sumiu no chat, eu acho que a Jana tinha comentado onde é que fica a acessibilidade dentro de Design Ops. Então, ficaria, na minha visão, dentro desse time, tá? Então, são competências que olham para o todo, e não necessariamente ops, tá? Mas um time multidisciplinar, de fato, pensando em escala e tudo mais, né? Tem várias formas de organizar e etc, né? E só para fechar, concordo fortemente com isso, assim, para o futuro, eu acho que a gente não tem que se prender à nomenclatura, não tem que se prender. E aí, uma virada de chave que aconteceu comigo, fica até uma dica também, mas quando eu parei de ser ops e comecei a fazer ops, na verdade, foi aí que eu mudei de carreira. É por isso que hoje eu sou head e não sou pessoa design ops ou head de design ops. Porque eu adquiri as habilidades de fazer ops, de pensar em ops e não ser a pessoa ops. Então já fica aí um pouquinho dessa virada de chave que aconteceu comigo e talvez seja legal também compartilhar e acho que ajuda bastante. Vai, Davi. Beleza, minha opinião sobre o futuro do mercado, né? Quando a gente pega, né, a disciplina de design de produto digital, UX, design thinking e tal, apesar de design thinking já ser um pouco antigo, há 10 anos atrás a gente não tinha tanto material e conteúdo gerado, né? Hoje a gente vê designers que testou uma matriz SD e cria um artigo. E então não estou falando mal disso, estou falando bem disso, porque isso vai ajudar outra pessoa, né? Então, o que eu entendo é que Design Ops ele está se materializando, né? Ele está saindo do abstrato, do subjetivo, como era também a design antes. E hoje, quando a gente pega as ferramentas de Product Design, a gente já tem um pacote de ferramentas consolidado ali para rodar discoveries, né? Já é meio padrão no mercado, né? E Research também, Service Design também, foi saindo o livro. E eu acho que é o caminho natural do Design Ops, né? Então, as pessoas que estão rodando Design Ops, que conseguiram ser protagonistas por uma série de motivos dentro das empresas, as empresas deram oportunidade, enfim, a gente conseguiu fazer isso. A gente vai começar a compartilhar as nossas experiências, outras pessoas vão começar, conforme o design cresce, fica a escala, cada um começa a compartilhar a sua experiência e eu acredito que vão começar a se criar padrões, né? Padrões, então quer dizer que tem um time que dá para rodar assim, tem outro que dá para rodar assim. Então, por exemplo, a Guilherme falou, eu rodo research dentro do Design Ops. Eu já entendo lá, a gente já entende que é melhor research fora de Design Ops, né? Lá a gente entende dessa forma. E aí a gente vai publicar um material sobre isso, outra empresa vai pegar, vai rodar, funcionou, mas eu coloquei isso aqui, coloquei isso aqui, coloquei isso aqui, e vão começar a surgir padrões, né? E daqui a pouco a gente vai ter uma caixa de ferramentas já mais consolidada, né? Para
onde a disciplina vai estar mais madura, né? O nome que a gente vai chegar, eu não sei, mas o que eu entendo é que conforme o pessoal vai usando, vai testando, padrões são criados, conteúdo é gerado hoje de uma forma muito mais rápida, e as pessoas começam a ganhar aprendizagem, né? E aprender com esses conteúdos também de forma mais rápida. Muito legal, gente. Poxa, quanta informação, quanta experiência, quanto conhecimento, assim, acho que foi muito legal. Acho que a gente ficaria aqui horas ouvindo vocês, nos inspirando aqui do lado de cá e aprendendo bastante com vocês. E já vou dar a deixa que o Rock falou aqui, estamos com isso gravado, então vamos organizar aí uma segunda live para a gente focar realmente ali só em liderança, que seria uma continuidade do papo de hoje. Então, cobrem ele lá no LinkedIn dele também, para quando eu for falar com ele, já ter um sim de primeira. Então E já tá aceito, já tá aceito. Não precisa. Maravilha, então fechado. Então é só a gente organizar do lado de cá, vai ser super legal. E, claro, né, antes da gente encerrar, eu vou primeiro, então, agradecer os nossos convidados. Vou pedir, João, para você ficar mais um pouquinho só. Mas, Paulo, Roque, Davi, Léo, foi incrível. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. É sempre muito bom ter vocês aqui na HAL. E de volta, assim, né? Acho que um ponto que ficou muito claro de tudo que vocês falaram, né? Acho que um ponto que me brilhou os olhos, deu aquele quentinho no coração, é o quanto vocês são acessíveis, o quanto vocês se abrem para a comunidade, né? Perguntaram ali sobre onboarding, vocês já compartilharam. Léo já passou o LinkedIn, Paulo já compartilhou ali que vai fazer a ponte, né? Todo mundo se colocando muito à disposição, falando aqui um da empresa do outro. E eu acho que o que o João falou ali é muito importante, né? É o fazer e não o ser, né? Acho que é uma área que não cabe ego, e o quanto mais a gente trouxer isso, né, para essas áreas, acho que mais a gente vai estar realmente cuidando das pessoas e resolvendo os problemas que devem ser resolvidos, né? Então, acho que isso foi muito legal, me chamou bastante atenção, e agradecer a vocês, gente. Muito, muito obrigada. Com certeza vão ter outras oportunidades para a gente continuar aprendendo aí com vocês. Eu agradeço, Beleza? foi muito legal, foi muito bacana. E me adicionem lá no LinkedIn e se inscrevam no canal do UX Chat, não esqueçam. Boa, coloca o link aqui, Roque, para todo mundo se Já inscrever. coloquei. Ó, Show. estamos com 33 pessoas aqui, no mínimo mais 33 inscritos lá, né? Lá. Brincadeira. Brincadeira, mas Boa. confundi de verdade. Boa, Carol, obrigado aí também, viu, pelo convite, todo mundo aí, gente, João, galera, foi bem massa o papo. Quem tiver interessado aí também, já aproveitando fazer a propagandinha, né, para as próximas edições aí do Bootcamp de Acessibilidade Digital, lá a gente fala de alguns tópicos de Ops também. Em breve a gente vai estar abrindo a nova turma, tá bom? E qualquer dúvida, pode me chamar lá no LinkedIn, bora trocar. Um abração, bom descanso aí, viu, gente? Boa noite. Valeu, Carol. Obrigado, Valeu, João. pessoal. Foi muito legal. Foi um prazer falar com vocês. João sempre dando uma força. Um prazerzaço bater esse papo com vocês. E eu e Davi, a gente deve estar aí na próxima turma do João. Valeu. Falou, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, mano. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. E por fim, então, claro, né? Se você gostou do bate-papo de hoje, ele vai se estender, e aí eu vou passar a bola para o João contar, então, um pouquinho mais sobre essa próxima edição do Bootcamp de Design Ops, o que as pessoas podem esperar, o que elas vão aprender, como que elas vão se desenvolver, dá um spoiler para a gente, João. E aí, acho que só para reforçar, o Bootcamp, então, começa no dia 11 de outubro, acontecendo ali nas terças e quintas, e a gente vai ter um desconto super especial para quem ficou até aqui agora, tá? Para vocês se inscreverem no Bootcamp. Eu já vou deixar o link aqui da página do Bootcamp para vocês conhecerem um pouquinho mais, depois que o João, né, trouxer aqui um pouquinho mais sobre ele. Mas para ganhar 15% de desconto no Bootcamp, basta vocês colocarem Live Design Ops como cupom, e aí vocês já ganham, então, 15% de desconto, tá bom? Já coloca aqui no chat para facilitar também. E aí, João, conta aí o que o pessoal vai ver lá no Bootcamp. Show de bola. O Hernani já falou que vale a pena, hein? Vou compartilhar o link aqui também. Mas assim, galera, só para contextualizar a edição, o Bootcamp de Design Ops lá,
ele existia uma versão anterior, que ele era um pouco mais abrangente, ele era 70-30 ali, 70% mais design system e 30% ops, e aí de acordo com vários feedbacks, enfim, a gente fez, eu acho que 14, 15 edições foram dessa versão, e aí essa é a terceira edição agora, né? Ô, Carol, até perdi terceira, né? Terceira e última do ano, e aí eu reformatei o curso voltado em 100% de Ops, tá? Então lá não é o curso voltado para Design System, a gente nem toca nesse assunto, mas é para realmente focar em estratégias de operação. Então, muito dessas conversas que a gente teve aqui e tal, a gente vai discutir lá. E aí, basicamente, para não me alongar também, tem um site ali para vocês verem, basicamente, a gente vai ver de forma aprofundada ali os fundamentos, né, da disciplina, como definir ali a trilha, né, de construção da disciplina, os processos, o escopo de atuação e tal, isso é muito, muito forte. Estrutura, processos, métricas, para quem gosta, então tem sobre métricas também, e tem 2 módulos especiais aí, tá? Tem o Research Ops, que é uma aula específica sobre isso, introdutória, com outro convidado, e o Davi e o Léo, que vocês conheceram hoje, também a gente tem na última turma, a gente tem uma aula só de tirar dúvidas, tá? Então, é só específica para a gente trocar ideia, bater papo e, enfim, mostrar outras experiências e tudo mais. Acho que é isso aí, Carol, para não alongar muito. Sou extremamente acessível, quem tiver qualquer dúvida também pode me chamar e tal, trocar ideia. Enfim, é isso aí, tamo junto. Fechado. Gente, poxa, muito, muito obrigada. Não percam, é a última edição do ano, é incrível, é um dos bootcamps mais disputados aqui na HAL. Então, corre que ainda dá tempo, vale super a pena, o conteúdo é riquíssimo. E contem com a gente, tá? Chamem a gente se surgir alguma dúvida. E, por fim, só para ressaltar, né, que eu vi que foi uma dúvida ali recorrente, amanhã a gente vai enviar o link da gravação, né, da live de hoje. Então, se vocês quiserem reassistir, se perder um pedacinho, vocês vão receber, tá? O link com a live e também ali o código reforçando, né, para vocês terem ali 15% de desconto, vocês vão receber no e-mail de vocês. Tá bom, gente? Vamos encerrar para vocês descansarem também. E obrigada quem ficou aqui até o final. Que a gente se encontre aí em próximas oportunidades. E se precisarem de qualquer coisa, contem comigo também, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, João, e até a próxima. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente.